Era o último dia antes das férias. Lucas saiu cedo e seguiu a pé para o curso na companhia da avó Vera Lúcia. Eles pararam em um canteiro perto do cemitério da Lapa e esperaram o trânsito parar também. Mas um veículo não passou direto. Atravessou o canteiro, atingiu os dois e só parou quando acertou um poste. O jovem de 16 anos, infelizmente, morreu no local. Hoje, esse é o tema da nossa entrevista especial nessa Semana Nacional do Trânsito. Estamos falando de casos que, infelizmente, ainda não tiveram um desfecho, para pelo menos trazer um pouco de paz para as famílias. Quem vai conversar com a gente agora é o Gilberto Ribeiro dos Reis, pai do Lucas, vítima desse atropelamento. Gilberto, obrigada por nos atender, obrigada por topar conversar com a gente sobre um tema que é tão delicado. Eu é que agradeço por vocês não deixarem esse caso cair no esquecimento, tá? Gilberto, me fala uma coisa, um ano depois, esse atropelamento foi em julho do ano passado, né, em julho de 2016. Como está o processo agora? Está caminhando na justiça, Ana Paula, mas eu acho que com uma certa lentidão, né? 1 ano e 2 meses depois ainda nada foi resolvido. Existem recursos que vão sendo impetrados, né? Isso tudo vai atrapalhando a justiça. Alguns laudos agora começaram a cair no processo, né? Os laudos da polícia, que inclusive foi constatado que o carro era um carro preparado, né? O motor do carro havia modificações para ele ganhar mais potência. E o laudo que a polícia deu como a velocidade sendo inconclusiva. Então acho que isso vai haver mais estudos ainda, né? Nós vamos pedir mais estudos sobre isso, porque ele estava realmente em alta velocidade, muito acima do permitido na via. Na época, né, em que o atropelamento aconteceu, eu me lembro que a polícia, né, o homem que atropelou o seu filho, o Rodrigo Monteiro Zé, de 21 anos, disse à polícia que ele estava em alta velocidade, uma média de 80 km por hora, e confirmou, inclusive, que tinha bebido. Ele estava voltando da balada, né? Infelizmente, o tipo de colisão, de atropelamento que a gente mais relata aqui, Gilberto, que é a pessoa voltando da balada, ficou até 4 horas da manhã, bebeu, deixou alguns amigos em casa e aí, no meio do caminho, perdeu o controle do carro e aconteceu tudo que aconteceu. Todos esses detalhes foram mantidos no processo de que ele tinha consumido álcool, de que ele declarou que estava em alta velocidade? Sim, isso está tudo constatado no boletim de ocorrência, né? A polícia fez, na minha opinião, um excelente trabalho. Eles fizeram a perícia logo depois do acidente e no boletim de ocorrência tá como dolo eventual, né? Que ele assumiu o risco de matar porque ele realmente confessou que estava acima da velocidade e havia consumido bebida alcoólica. E por acaso a defesa dele está tentando tirar esse dolo? Sim. É o que sempre todos fazem, os recursos impetrados pela defesa deles são para mudar esse tema específico, né? Eles querem colocar como se foi um acidente, como isso tendo sido um acidente. Pois é, porque aí, para explicar para o nosso ouvinte, ele, caso condenado, receberia uma pena menor. Por isso que a defesa sempre tenta essa manobra. Agora, Gilberto, na época desse atropelamento também, eu me lembro que a mãe do Rodrigo Monteiro, que é, por acaso, superintendente do Detran, disse que procurou a vocês, ofereceu ajuda, deixou os contatos. De fato, houve algum auxílio prestado pela família do Rodrigo? Não. Nada? Essa informação não procede. Ninguém da família dele nos procurou, tá? Eu não sei, não conheço essas pessoas, nunca vi o rosto dessas pessoas, nem por parte de contatos de advogado, nada. Nunca ninguém nos procurou. Nada, nem para prestar auxílio, no caso, para Vera Lúcia. A Vera Lúcia é sua mãe? Minha mãe. Sua mãe, ela também foi atropelada pelo Rodrigo, também ficou muito machucada. Se não me engano, teve um ferimento no quadril muito sério, né? Isso. E ficou 2 meses internada. Hoje, felizmente, está bem, né? Nem para prestar um auxílio a ela, a família do atropelador te procurou? Não, nada disso. A minha mãe só está viva e não perdeu a perna graças à equipe do Águia, que foi muito competente. E ao hospital, né? O Hospital Mário Covas de Santo André, gostaria de agradecer toda a equipe lá, foi uma equipe muito competente e muito atenciosa com a gente. E como que ela está hoje em relação a tudo que aconteceu? Algumas sequelas sempre ficam, né? Ela evita falar do acidente,
A gente também procura não falar com ela, né? Porque para ela é muito duro. Para todos nós, mas para ela especialmente, porque ela estava junto, né? Fisicamente ela se recuperou bem, lógico que sempre vão ter sequelas, né? Mas perto de quem podia ter perdido a perna, ela está caminhando, tá até que razoavelmente bem. Sem dúvida. Agora, Gilberto, vocês, eu me lembro que algum tempo depois, se não me engano, uma semana após o atropelamento ter acontecido, vocês participaram de uma passeata que foi organizada junto com o pessoal do Não Foi Acidente, né, para relembrar o que tinha acontecido com o seu filho, bem no local do acidente, perto ali do cemitério da Lapa. Você hoje mantém contato com esse grupo, com outras pessoas que passaram por uma situação muito semelhante à sua? Sim, a minha esposa tem o contato do grupo, ela que fala mais, né, com o seu Milton, que é o responsável pelo grupo. E a gente tem contato, sim, com outras famílias que passaram pela mesma situação que nós passamos, né? E um tenta se solidarizar com os outros, mas não tem muito que se possa fazer, né? Pelo menos é uma ajuda, então, não reforça a lembrança de tudo o que aconteceu. Exatamente. Bom, menos mal isso, né? Agora, voltando só a falar a respeito do processo, o motorista na época chegou a ficar preso, mas foi por pouquíssimo tempo, né? Ele continua em liberdade. Ele ficou preso por alguns dias e aí pagou uma fiança até que eu considero bem alta, né? Geralmente não acontece isso nos acidentes de trânsito que eu tenho notícia. O senhor se lembra de quanto? Foi 132 mil, o valor exato eu não sei. Mas é de fato 132 mil e ele ficou, acho que, se eu não me engano, 10 dias preso. É bem acima de fato do que costuma acontecer, né? Exatamente, as pessoas pagam de 1.000 a 5.000 reais de fiança e saem no mesmo dia, vão para casa como se nada tivesse acontecido. Pois é. E com ele, o senhor procurou algum tipo de contato ou o senhor nem chegou a tentar? Não, nunca. Nunca? Nunca. Por quê? Se tivesse que ter tido um contato, seria da parte deles comigo ou com a minha família, entendeu? Não eu procurar ele. Eu vou procurar ele para fazer o quê? Para perguntar por que ele fez uma besteira daquela, porque ele estava brincando de piloto de Fórmula 1 6 horas da manhã e matou meu filho? Não tem o que eu perguntar para ele. Ele não tem como justificar o que ele fez. Infelizmente não tem mesmo, né? E nem pedido de desculpa, nem nada. Não tem o que fazer. Eu tentaria. Se fosse o inverso, tá? Eu tentaria o pedido de desculpa. Mas eles não tentaram. Bom, a gente está falando aqui do caso que na época teve muita repercussão, esse atropelamento foi amplamente divulgado pela imprensa. Qual que é a sensação que o senhor tem quando se depara com casos semelhantes? Porque infelizmente é muito recorrente que a gente fale de pessoas bêbadas que atropelam, que batem, que matam no trânsito. A sensação que dá pra gente é de impunidade, né? Então, se não mudar a legislação, se o crime de trânsito não for considerado um crime e não um delito, o carro, os automóveis todos os automotores estão virando armas. Todos os casos que você vê são pessoas que estão em alta velocidade, pessoas que estão embriagadas, pessoas que desrespeitam a lei de trânsito e acabam matando pessoas inocentes, né? Então, enquanto isso não for mudado, a lei não for muito mais severa, se a pessoa cometeu um delito de trânsito, um crime de trânsito, ela não for presa, todos vão continuar fazendo, porque é muito fácil, sabe? Você, foi sem querer, alguém me fechou, eu perdi o controle, o freio, sempre tem uma desculpa acompanhando esse assassinato. E quando você vai ver, não era isso, a pessoa estava em alta velocidade, a pessoa estava embriagada. Então dá uma sensação de impunidade muito grande. Pois é. Agora, enquanto a gente conversa, Gilberto, eu percebo que o senhor fala com muita serenidade de tudo que aconteceu e ao mesmo tempo com muita força. De onde é que o senhor tira a força para poder falar do caso dessa maneira, falar na busca pela justiça? Olha, Ana, a gente acaba se habituando, sabe, a ficar sem a pessoa. E nada que eu fizer, que eu tiver desespero, nunca vai trazer meu filho de volta. Então o que eu preciso falar com serenidade, como você diz, para as pessoas entenderem. Uma outra coisa que eu queria te pedir para todos os ouvintes da Rádio Trânsito, eu tive uma dificuldade muito grande em arrumar testemunhas. As pessoas que viram o acidente
simplesmente viraram as costas e falaram, eu não vi nada, na hora eu estava distraído, na hora eu estava fazendo, ninguém viu o acidente. E essas testemunhas seriam importantes para colocar pessoas como esse rapaz, o Rodrigo, na cadeia, porque ele matou um jovem, um menino que tinha a vida toda pela frente, sabe? E essas pessoas, elas simplesmente viram as costas, ou seja, enquanto não acontecer com alguém da família delas, elas não vão pensar, isso é um dever cívico nosso, sabe? Você viu uma coisa errada, você tem, na minha opinião, você tem a obrigação de ajudar a esclarecer aquilo, de pôr uma pessoa como essa na prisão, porque foi um assassinato. Foram pessoas que se apresentaram e depois recuaram ou que não quiseram nem participar do processo desde o começo? Não quiseram nem participar. As pessoas me falavam, tal pessoa viu. Aí eu ia até essa pessoa, não, eu não vi não. Eu estava em tal lugar, eu estava de costas, eu estava na cozinha, sabe? Então as pessoas inventam várias desculpas, nunca viram nada, ninguém nunca viu. O senhor pessoalmente tentou convencer então essas testemunhas? Conversei com muitas pessoas, mas a primeira coisa que a pessoa já te fala é, não, eu não vi não. Aí fica difícil, né? Porque é impossível não ter visto. Muita gente estava por lá na hora do acidente, sabe? E acidente assim, se você escuta uma pequena batida, você já corre para ver o que é. Sem dúvida. E agora você imagina o estardalhaço que fez aquilo lá. Ele atropelou aquelas tartarugas que dividem a ilha, acabou com o carro, matou o meu filho e quase matou a minha mãe. Sabe, ele quase entrou com o carro dentro de um estabelecimento comercial. E as pessoas você vai falar com as pessoas, não, eu não vi. Isso é um apelo que eu te faço para todos os ouvintes, né? É o nosso, acho que o dever cívico e até moral, de quando você vê um acidente, um atropelamento, alguma coisa, você dá o seu testemunho. Você vai perder um pouquinho do tempo da sua vida, mas você vai estar impedindo que pessoas assim continuem matando no trânsito. Bom, e o senhor está disposto a ir até o fim em relação a esse processo? Porque no seu caso tem 1 ano e 2 meses. A gente ontem conversou aqui no ar, inclusive na rádio, com a Cristiane Yared, que perdeu o filho há 8. E a gente sabe que esses processos podem se enrolar até por mais de 10 anos, como a gente já viu acontecer. O senhor está disposto a ir até o fim? Enquanto eu estiver vivo, eu não desisto. Até o fim. Não importa o tempo que leve. Eu gostaria que a justiça não fosse tão morosa, que a justiça fosse mais rápida, né, para resolver um caso desse, que é um caso... acho que o maior crime que existe é você tirar uma vida. Acho que não existe um crime maior do que esse. Sim. Então acho que devia ter uma grande prioridade da justiça em cima desse tipo de crime. Inclusive para que sirvam de exemplo para que outros casos não aconteçam, né? Exatamente. Se as pessoas, se os maus motoristas que andam matando as pessoas, atropelando as pessoas na rua em alta velocidade, embriagados, forem presos, outros motoristas que são possíveis pessoas que farão isso no futuro também vão parar com isso. Não vão fazer mais isso. Vão respeitar o limite de velocidade, vão tomar mais cuidado. Então tem que ter o exemplo, sim. Pois é, a gente vai continuar acompanhando o seu caso, viu, Gilberto? Obrigada por ceder alguns minutos pra gente, por conversar sobre esse assunto que a gente sabe que é muito difícil. Eu que agradeço, dona Paula. E, mais uma vez, fico a apelo. Se você vê, qualquer um vê alguma coisa assim que possa ajudar a justiça, no meu caso, principalmente, porque eu estou com poucas testemunhas, as pessoas que viram aquilo, se puderem me procurar ou procurar a própria justiça para testemunhar, falar, não, eu realmente vi, ele estava errado dessa maneira. Isso ajudaria muito a mim e a todas as outras pessoas que estão com esse problema, pessoas que perderam parentes, e estão tentando ganhar na justiça isso, né? Ganhar o direito de ter essa pessoa que fez isso punida. Então, se as pessoas puderem pôr a mão na consciência e nos ajudar, eu fico muito agradecido. Isso não, apelo feito, espaço sempre aberto aqui, Gilberto. Obrigada mais uma vez. Gilberto Ribeiro dos Reis, pai do Lucas Ribeiro dos Reis, morto aos 16 anos, atropelado no bairro da Lapa, ali próximo ao cemitério da Lapa. E a gente sempre faz apelos como esse ao nosso ouvinte, inclusive, né? É muito comum que a gente receba mensagens de pessoas falando, eu tô aqui, tem um cara andando em zigue-zague, o cara parece que tá bêbado, o cara fez isso de errado. É importante entrar em contato com a polícia, entrar em contato com a CET, com alguém que possa impedir que algo de pior aconteça.
fazer tentar de alguma maneira ajudar que a justiça seja feita antes mesmo de um acidente, de uma batida acontecer. Força a família do Gilberto, força nessa luta que a gente infelizmente sabe que deve demorar muito tempo para terminar.